conheço umas pessoas que elas parece que são incapazes de apreciar uma parada porque, sei lá, porque eu faria melhor ou porque não é tão bom assim. E, tipo, pessoas que é muito difícil tu conversar sobre alguma coisa que tu assistiu, ou que você leu, ou que você ouviu e achou legal. E, puta, é sempre um saco, é sempre... Nossa, que visão chata da vida, cara. Eu tinha um tio muito simples, já falecido, muito simples mesmo, de origem alemã, que tal como meu avô lidava com a terra. E ele viu umas fotos minhas no México, eu fiz doutorado sobre o México. E ele me viu lá em Teotihuacan, junto à Pirâmide do Sol. E ele disse, você foi para a Zarábia. Essa silepse, Azarábia, é porque pirâmide para ele remete a Egito. Egito, bom, fala árabe. Egito deve ser para Azarábia. Porque pirâmide para ele ele funde, usar uma linguagem mais técnica, significado significante, pirâmide é aquilo. Ele não vai pensar que há pirâmides no mundo inteiro. Inclusive, a maior do mundo em base e volume está no México. Então, ele vai associar a uma experiência a esse respeito. E vai pensar que aquela é a correta. Não é que seja errada, mas é uma experiência... Por exemplo, nem toda pirâmide tem interior, algumas são sólidas, né? Algumas não são sólidas, algumas são cheias de vãos e entradas, outras não. E aí você vai começar a pensar de forma cada vez maior. E uma coisa muito importante, quando eu forneço às crianças, uma dica para suas filhas, forneço às crianças palavras, sinônimos e mais sofisticadas, eu aumento a capacidade de pensamento. Porque um vocabulário estreito implica ideias estreitas. Mas não é preciosismo de linguagem. Não é dizer coisas parnasianas, ou seja, aquela escola que primava, como Olavo Bilac, pelo culto das palavras. É fazer com que ela possa expressar os sentimentos assim. Eu estou mal, eu estou péssima, eu estou devastada, eu estou absolutamente fora. E se ela ainda disser fiberglass, se ainda puder dizer outras expressões em inglês, ela vai começar a pensar, por isso que aprender uma língua é tão importante para redefinir o cérebro, porque ela vai começar a pensar a estrutura da língua dela. Eu só entendi a língua portuguesa quando eu estudei outras línguas. Eu tive uma aula há 150 anos sobre francês, em que a professora falava de verbos pronominais, como s'habiller, se vestir-se. E alguém perguntou, o que é pronominal? Eu disse, como em português, a mesma coisa que em português. Né? Vestir-se. Vestir-se. E a pessoa disse, mas o que é verbo pronominal? É o verbo que implica pronome. Então ela descobriu que em francês o verbo também é pronominal, mas ela só descobriu da sua língua, porque ela sempre disse vestir-se, eu me vesti, ela sempre disse sem pensar que isso é pronominal. Entendi. Vai aumentando a consciência. É por aí que eu vou, quando eu vou falar com as minhas filhas também sobre, pô, pai, por que eu tô falando sobre isso? Por que eu tenho que saber isso? Porque é pra te dar repertório pra você lidar com a vida. Sim. Então, boa parte da minha experiência de pai tem sido isso, tentar dar parte do repertório, sei lá, que eu tenho, para que elas tenham uma experiência um pouco mais ampla. Por quê? Elas, para começar, têm uma vida completamente diferente da minha já. Né? Então, assim, com 12 anos, cada uma tem seu quarto. Então, para mim, já é muito doido. Explicar coisas para elas, coisas que elas não viveram e, se Deus quiser, não viverão, tem sido o maior desafio da minha vida, sabe? Tô com a esperança que tem a ver com a idade e um dia ficará mais claro para elas, sabe? Sem ter que passar pela experiência. Eu vou lhe dar uma observação de professor. Em primeiro lugar, fique tranquilo. Tanto faz o que você fizer, vai dar errado. Então, para você ficar tranquilo... Obrigado, tô mais calmo. Exatamente. Quer dizer, não se preocupe. Tá. Isto é exatamente como cuidado com a saúde. Não importa o que você fizer, você não ficará imortal. Se você tiver muito cuidado com a saúde, a sua morte ocorrerá um pouco depois e com maior lucidez. Mas você vai morrer. Se Deus quiser. Se você hidratar sua pele diariamente, você será um cadáver hidratado, bonito. Se você treinar todos os dias, você será um cadáver esbelto, definido. Então, vão dizer no caixão, que lindo que ele está, nem parece morto. Mas essa, hein, família? A educação
É um processo em que você tenta fornecer muitos recursos e ferramentas, mas existe um aleatório e um subjetivo que vem da genética, da subjetividade, que você não controla. Quer dizer, se você tem 2 filhas, é lícito supor que a segunda seja filha do adultério. Tamanha diferença para a irmã. Que susto, mas sim, é verdade. Esaú e Jacó, Caim e Abel, Salomão e Absalão. Ou os apóstolos irmãos também, como Pedro e André. Então, são pessoas diferentes. Pessoas diferentes. A mesma frase tem efeito oposto sobre elas. Então, o que cabe a você como pai e educador? Alimentar, vacinar, proteger de predadores, o mundo tem predadores, e oferecer experiências dando a certeza do afeto. O resto é, sei lá, né? O resto pertence ao infinito e imponderável do futuro. Quais são os erros centrais? Indiferença. As crianças não perdoam a indiferença. Não importa que você seja um pai mais autoritário ou mais liberal, desde que você seja presente. Elas vão lidar na terapia com as 2 coisas. Meu pai permitia tudo, meu pai não permitia nada. Não pode ser indiferente. A segunda questão, elas não podem se sentir um incômodo. Elas não podem sentir que elas estão atrapalhando a sua vida. E se elas tiverem essa certeza, o resto é absolutamente imponderável. Mas elas vão ter uma base que matematicamente garante que elas vão enfrentar as tempestades com maior estabilidade. Pela minha experiência, no meu caso, ter tido pai e mãe que nos amavam profundamente, com todos os defeitos que eles tiveram, até hoje é a minha âncora. É a minha âncora. Então, isto é muito, muito importante. A dor do abandono ou da indiferença dos pais, essa é quase insuperável. Esse é bom. Tenho certeza, isso eu posso falar aqui fácil ao vivo, que tenho certeza que isso daí não... Porque esse é o, assim, esse é o cuidado. Para mim, o maior medo da minha vida é minha filha com 15, 16 anos não querer falar comigo, por exemplo, tá? Não sobre coisas que ela não falaria mesmo, ou coisas que são coisas dela e tudo mais, mas tipo, porra, eu tenho medo de não quero que meu pai, não quero que minhas amigas conheçam meu pai ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que eu precisaria ser um monstro para isso. Mas também precisaria educar o seu narciso para você aprender que elas não serão sua versão melhorada e que elas têm direito, em algum momento, a se afastar, aquilo que Freud chama de matar o pai. Nossa, mas vai doer para muito. Crescerem. Exatamente. Se você não conseguir isto, o seu projeto não é de criar filhos, seu projeto é de criar clones seus. E é por isso que a grande generosidade da maternidade e da paternidade é criar aves que vão voar para fora do ninho. E quando tiverem voado para fora do ninho e disserem, não queremos passar o Natal com o pai, porque queremos, o seu trabalho terá sido realizado. Se elas não saírem do ninho, seu trabalho é um fracasso. Se elas evitarem o ninho para sempre e nunca seu trabalho será um fracasso. Será bom que elas digam, de vez em quando, prefiro viajar com os amigos. Sim. Mas não com 15 anos. Não com 15, Quando tiver com 20... Mas aí interprete como psicanalizado que uma filha de 15 anos, que já descobriu o sentimento erótico e todas as coisas envolvidas, ela não quer lhe contar pela importância que você tem. Porque você vem acompanhado de superego, de cuidado, de limite. Porque a paternidade é limite. E ela vai contar para a amiguinha dela porque os amigos não criticam. Se eu disser para meus amigos, acho que eu vou beber e dirigir, isso! Hoje não tem blitz. Porque eles não irão junto à UTI, né? Eles não irão junto para a UTI, é só você que irá. Então você é a autoridade. Quando ela tiver vergonha de contar algumas coisas, é porque você é uma referência moral. Tenha medo quando sua filha não tiver vergonha nenhuma e te tratar como um amiguinho. Aí você não é referência moral. É muito doloroso ser professor ou ser pai, mais ainda, porque você tem que criar para se tornar inútil. Seu projeto será vitorioso quando você for inútil. Quando sua filha não precisar mais nada de você. É muito doloroso isso. Mas é muito verdade também. Foi o que aconteceu, né? Comigo e com... Bom,
É o que acontece, né? Quando, é o que acontece, quando porque o a projeto capacidade funciona. de gerar filhos é superior à vontade de educá-los. Há mais gente fértil do que bons pais ou boas mães. A fertilidade é um fenômeno biológico. A paternidade é uma vocação muito específica e que implica, inclusive, renúncia constante a algumas coisas. Né? E é para sempre. Por isso que eu recomendo. Eu gosto de me ligar a alguém, cria um cachorro. Mais barato, dura 15 anos em média. Nunca vai ser denunciado ao conselho tutelar, apesar de que há leis que protegem os animais. Vira pai de pet. Aí né? eu quero criar. Começa com samambaia. Cria samambaia. Né? A samambaia está bonito, experimente um cachorro ou um gato. Né? Ou um papagaio que dura mais do que você, ou uma tartaruga que dura bem mais. Peixe é bom porque não incomoda, não suja. Peixe tá lá. Eu não tive essa experiência, cara. Eu nunca morei sozinho. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu fiquei uns 2, 3 meses. Aí minha namorada, que virou minha mulher, foi morar comigo. Aí logo depois a gente teve filho. Então eu sou pai há muito tempo. Assim, tipo, eu sou... não é que eu sou pai? Eu sou pai há 12 anos. Mas assim, eu sou... tô nessa de eu não tenho, eu não sei, eu entendo, por exemplo, os caras que tem um cachorro e vira pai de pet, vira pai, porque assim, eu virei pai mesmo, sabe? Então e eu lembro a transformação que foi segurar um caramelo na sua vida. Faltou um caramelo. Antes, assim, faltou. Não sei se faltou, porque assim, cara, eu acho que o caminho que me trouxe até aqui eu não mudaria nada. Mas, com certeza, tem algumas experiências, tipo, entender. Eu tenho uma... Os caras ficam malucos comigo quando a gente vai falar de pet. Quando a gente vai falar, por exemplo, de um gato, de um cachorro que eu tenho. E que, putz, a sensação que eu tenho hoje, eu não sei o que acontecerá no dia, mas a sensação que eu tenho hoje é que quando minha cachorra morrer, eu vou comprar outra cachorra pra minha filha e pronto. Porque... os caras ficam chocados. Como assim, cara? Não sei o que. Mas eu não fui pai de pet. Nunca tive essa experiência, sabe? Pra mim, no entanto, eu não consigo imaginar a minha vida sem as minhas filhas. Eu já acordei desesperado no meio da noite por causa de um pesadelo e olhar. Eu não sei. Eu acho que eu paro de funcionar. E eu acho isso uma fraqueza bizarra. Uma fraqueza bizarra. Que eu não sei lidar. Vou precisar fazer um monte de tratamento aí assim, não que elas vão morrer amanhã, né? Mas, sabe, a mera ideia de que eu sou tão profundamente dependente de alguém me faz pensar que eu sou... Putz, eu precisava resolver esse problema, que sei lá. Como queriam os gregos, em tempos normais de paz, os filhos enterram os pais, em tempos de guerra, os pais enterram os filhos. O medo da finitude dos filhos é um indicativo de amor, é amor com vetor trocado, como qualquer luto. A grande questão é que esse medo é saudável se não lhe paralisar. E talvez o mais difícil de se apaixonar por uma mulher, por um homem, ou de ter amor pelos filhos, é que você tem que reconhecer que agora você tem uma fragilidade, porque sua estabilidade não depende mais só de você, ela está agora ligada a uma pessoa externa que toma decisões. Tem 3 lá em casa. Que toma decisões que escapam ao seu controle. E esta fragilidade do amor é muito interessante, que quando Pablo Neruda, poeta chileno e prêmio Nobel, quis atacar o conquistador Cortés, o conquistador dos astecas no México, ele disse a pior coisa que se pode dizer de uma pessoa, não que ele é cruel, homicida, genocida, ele disse, Cortés não tiene pueblo, ele não tem lugar de origem. E quem não tem lugar de origem, não tem família, não tem mãe, não tem pai, quem não tem filhos é capaz de qualquer coisa. Porque eu não tenho nenhum limite, não tenho um superego em casa, eu não tenho minha mãe que vai me esperar quando eu volto bêbado e dizer, você. Quando eu não tenho um limite, eu sou capaz de qualquer maldade. Cortés não tiene pueblo. É uma metáfora bonita, poética, do Pablo Neruda, acho que no Canto Geral, que ele vai falar que não tem para onde voltar, não tem escrúpulo em destruir o que está à frente. Você, por exemplo, vai ter preocupações ecológicas porque este mundo vai ficar para suas filhas. Você vai ter preocupações com segurança pública porque esse mundo pode atingir violentamente. Você se torna um homem político, ou seja, preocupado com a polis, como que Aristóteles, porque você tem amor. E o amor nos envolve na comunidade. Então, essa é uma proposta do liberalismo do 19, né? Que eu preocupado com o indivíduo da minha família, eu penso na polis. Também, que é uma maneira de ver política. É verdade. Queria que fosse assim mais...
vezes, né, aqui no Brasil, que as pessoas se tornassem políticos pelo amor ao próximo, né? Não sei se é o caso.